Faz hoje um ano que foi decretado o primeiro confinamento geral. Muita coisa mudou nos hábitos alimentares dos portugueses, por isso convidamos para este jornal Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Muito boa tarde. De facto, os estudos mais recentes dizem-nos que os hábitos alimentares dos portugueses mudaram. Resta saber se para melhor ou para pior. Olá, muito boa tarde. De facto, os hábitos alimentares dos portugueses terão mudado neste último ano, mas com rigor nós só temos dados referentes ao primeiro confinamento, portanto temos que aguardar dados recentes em relação à alteração dos hábitos alimentares, mas acho que todos nós podemos com segurança inferir que os portugueses alteraram a sua forma de estar em relação à alimentação. No primeiro confinamento, os dados da Direção-Geral de Saúde, o que nos dizem é que efetivamente quase metade dos portugueses alteraram a sua forma de comer, por motivos vários, mas quase metade alteraram a sua forma de comer e, claro está, que muitos deles, 41%, pioraram os seus hábitos alimentares. Ora, isto aqui é particularmente preocupante, porque se nós já comíamos mal antes desta crise pandémica, se de facto passamos a comer pior com esta crise pandémica, vamos ter aquilo que estamos a imaginar, que é um aumento de muitas doenças relacionadas com a alimentação. Claro está que estamos a falar essencialmente de doenças crónicas, como é o caso da obesidade, mas também da diabetes, a hipertensão arterial, que é um importante fator de risco para a doença cardiovascular, que é quem mais mata na atualidade no que diz respeito a doenças crónicas. E outro dado que está a aparecer na imagem que está connosco, que é a questão da insegurança alimentar. Ora, o que é isto da insegurança alimentar? É as famílias não terem capacidade de terem acesso para terem uma alimentação que seja saudável e que seja segura para si e para a sua família. E isto tem vindo a crescer? Claramente. O que nós temos, os dados que nós temos, e portanto nós temos de falar com aquilo que temos, nós tínhamos dados relativos à insegurança alimentar antes desta crise pandémica que nos diziam que 10% das nossas famílias vivenciavam insegurança alimentar, que é altamente dramático, mas o último estudo, resultante do primeiro confinamento, e portanto já é um dado que está ultrapassado, mas com ele nós podemos imaginar o que poderá estar a acontecer neste momento, e nesse estudo do primeiro confinamento o que nós tínhamos era que 1 em cada 3 portugueses reportavam problemas em relação ao acesso à alimentação e, portanto, nós podemos imaginar que 1/3 da população portuguesa vivenciava problemas de insegurança alimentar, o que é uma questão verdadeiramente dramática, porque se as famílias estão em casa com dificuldade a alterar os seus hábitos alimentares, muitos deles para pior, e com dificuldades de acesso a alimentos, com os seus filhos maioritariamente em casa, como bem sabemos, ora podemos vir a aumentar a dimensão das doenças relacionadas com a alimentação. E eu já tenho dito, e reforço aqui e sublinho, que as doenças crónicas não ficaram de quarentena. Portanto, como é que tem sido o acompanhamento aos doentes crónicos no SNS sobrelotado e com as pessoas receosas, não é? Com medo de irem às urgências, de irem às consultas? Como é que tem sido o acompanhamento destes doentes? Essa é uma grande questão, porque de facto a prevalência de doenças crónicas é imensa. Nós podemos dizer que no que diz respeito à obesidade, quase mais de metade da população portuguesa tem excesso de peso. A obesidade, claro que é menos, mas no que diz respeito a excesso de peso, mais de metade da população. No que diz respeito às crianças, estávamos a melhorar este indicador e acredito que porventura estejamos a piorar neste domínio e já para não falar de outras doenças crónicas. Ao colocar uma questão que me coloca, que é imensamente pertinente, as famílias a comerem porventura pior, a terem dificuldades de acesso aos cuidados de saúde e em concreto a cuidados nutricionais, a terem dificuldade de aceder a consultas de nutrição, a somar a isto o facto de termos poucos nutricionistas nos serviços públicos de saúde, claramente temos aqui um problema que importa alterar. Não há que ver. Nós temos que ter dados de qualidade, analisar esses dados e, portanto, no que diz respeito a consumos alimentares, os últimos que temos, como acabei de dizer,
ver, trazidos pela Direção-Geral de Saúde, são do último confinamento, que nos demonstravam que o cenário em Portugal estava pior. Portanto, estamos à espera de dados em relação a este segundo confinamento. Acreditamos, porventura, e podemos inferir que a situação alimentar estará pior. E, portanto, o que é que nós queremos com estes dados? Queremos medidas e medidas concretas. E no que diz respeito a medidas concretas, há um conjunto delas que podem e devem ser tomadas. Mas, desde logo, gostava de salientar o facto de termos que incrementar o número de profissionais de saúde nos locais certos. E aqui, obviamente, faço nota daquilo que é o número de nutricionistas. Gostava de salientar que, no que diz respeito a nutricionistas, o número é manifestamente insuficiente. Se era baixíssimo, agora ainda se acentua mais este número insuficiente. No que diz respeito aos centros de saúde, que é o local de excelência para nós trabalharmos estas questões que dizem respeito à promoção da saúde, nós temos pouco mais de 100 nutricionistas. É onde se sente mais a falta de profissionais. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, muito obrigada por ter estado connosco neste 18-20. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Até à próxima.